Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Maravilha! Começando aqui mais um Clubecast Premium. Esse podcast é um podcast que a gente traz membros Premium do Clube Empreendedor Brasil para conversarem com outros membros Premium e com outros empreendedores que não são do Clube Empreendedor. Por quê? Porque aqui tem muita história boa, muita gente de qualidade, com profissões excelentes, com empreendimentos maravilhosos, e é muito importante levar isso a todos. Hoje, uma conversa muito, muito especial com um cara que eu adoro, que é o Márcio Zerbella. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Ponzi. Márcio, muito bom te receber aqui, viu? Muito bom estar aqui, né? A gente faz parte desse ambiente, sente, isso faz parte da minha vida, da minha história, então excelente. É maravilhoso estar aqui no clube. Muito, muito bom ter você aqui. Gente, para quem não conhece, Márcio Zerbella, vamos conversar um pouquinho com ele hoje, vai contar um pouco não só sobre Márcio Zerbella e da sua história, mas também contar um pouquinho sobre a Mecf, que é essa empresa que ele traz aí, e trabalha bastante, é muito, muito legal, tá? Mas vamos começar do início. Concorda? Ok, vamos lá. Quem é Márcio Zerbella? Nasceu onde, Márcio? Márcio Zerbella nasceu no Rio de Janeiro, residente, eu nasci no Hospital do Andaraí, se não me engano, alguma coisa desse tipo, era residente no Grajaú, a minha família, né, meus pais, Grajaú no Rio, e depois houve algumas migrações. Foram no meio do migrando, caminho. Né? A migração principal foi quando eu saí da Tijuca, né? Com a minha família ainda morei muito tempo na Tijuca, na Pereira Nunes ali. Tem muita história para contar daquela região. Boa. Mas você, Roberto Carlos, Tim Maia, todo mundo. Né? Pois é, muita coisa para contar, muitas histórias interessantes. Mas a migração principal foi quando eu atravessei a poça d'água. Foi pro outro lado da ponte. Eu me apaixonei por uma menina de Niterói. Ah, né? Maravilha. E que a vida dela estava num outro município. Ela meio que a família, as lojas, os negócios estavam em São Gonçalo. Né? E aí eu acabei indo morar em São Gonçalo. Assim, eu casei com uma idade boa, idade do maluco, 22, né? Eu casei com 22 anos, completamente apaixonado pela minha esposa. Tenho a felicidade de dizer que continuo casado com ela. Parabéns, parabéns. Vão fazer 35 anos, né? Poxa, essa história aí do namoro são mais de quase 40 anos já, 38 anos, então. E eu tenho a felicidade de poder falar do meu sucesso justamente porque eu posso contar isso, que a pessoa que eu escolhi para ser minha companheira eu escolheria novamente da mesma forma. Bom demais, né? Isso é maravilhoso, é muito bom. Parabéns, e faz muita diferença na vida. E te aguenta, né, nessas loucuras empreendedoras, né? Pois é, ela é uma heroína, cara. O natural tá do Zerbella. Todas as esposas e maridos de empreendedores são heróis, na minha opinião. Concorda? Eu também sou herói, porque eu também aturo ela e ela também é empreendedora, cara. Então a gente tem que fazer, né? Ela tem uma clínica dentária hoje é minha filha do meio que toca lá com ela. Pô, que bacana. E a gente vai fazendo. A nossa família é um antro de negócios. Tudo vira negócio lá em casa, né? Eu tenho sociedade com meu filho mais novo, com a filha do meio, com a filha mais velha. É um negócio sério. Pô, que bacana. E com a esposa. Pô, que legal, maravilhoso. Cara, isso é vida de empreendedor, né? Isso é legal. Então, assim, outra coisa. Então, começou... Como é que começou, então? Hoje você é consultor de negócios, você aliás, gente, vou dar um pause aqui para contar uma coisa maravilhosa. Conte. Tô numa reunião aqui com o Márcio Zerbella no Clube Empreendedor Brasil, ele vira para mim, depois de um tempo um pouco sumido, volta e fala assim, Ponzi, e aí, Zerbella, como é que estão as coisas? Não teve jeito, eu tive que me assumir. Aí eu... Tive que sair do armário, Tive que sair do armário, tive que sair do armário. Aí eu... Zerbella, pô, tá, claro, vambora. E aí, mas o que foi ele? Eu sou coach. Assumi que sou coach, né, cara? E é bom porque, assim, cara, coach é muito importante. Quem conhece o trabalho de um coach sério, sabe que é muito importante. Quem sabe a história do nascimento da profissão coach, né? Entende algumas coisas. Eu, por causa dessa história do nascimento da profissão coach, você sabe que eu virei jogador de tênis, né, cara? Eu tô com 57 anos e meu filho me levou pra essa história no final do ano passado e eu tô treinando tênis. Tá jogando tênis? Como é que tá seu top spin? Cara, e eu descobri que esse troço treina a mente. É mesmo, O tênis é um treinamento mental. A gente se prepara para fazer as coisas e fazer as jogadas. Até um abraço lá pro Marcos de Itaboraí, que é o meu treinador. Boa, treinador, né? Coach do nosso Márcio. É o coach, é o meu coach, né, no tênis, e é um baita de um treinador, porque ele trabalha, ele ajuda você a entender o que você pode ser melhor e como você pode ser melhor. E o coach, ele faz isso a partir de técnicas e de ferramentas. Ele ajuda as pessoas a serem melhores no que elas já fazem bem.
Boa. Né? E se desenvolver através de coisas que a princípio ele não conhecia e que ele precisa aprender para galgar determinados níveis. Então as pessoas falam muito de coach aí e falam de coach com motivação. Cara, coach não tem nada a ver com motivação. É organização da profissão. Se eu chegar para você e começar a dizer, olha, fala isso, fala aqui, cara, não vai mudar nada na tua vida. Mas se eu te entregar uma ferramenta, se eu te entregar uma caneta que tem as coisas que você precisa para resolver os seus problemas, essa caneta vai ser fantástica, não vai? É um instrumento de escrita, mas ela tem lá mais alguma coisa que te ajuda a fazer uma medida ou que ela se adequa a você. Então, qual é a grande intenção do coach? É entregar ferramentas que se adequem àquela pessoa e às necessidades que ela tem. Para ela se organizar, planejar bem todas as frentes que ela tem, né? Tu imagina, eu vivendo empreendedorismo, né? Eu vivo empreendedorismo, Ponzi, desde os 7 anos de idade. Eu vou te contar depois, porque eu fui flanelinha. Conta essa história. Eu te conto essa Não, calma aí. Antes de começar, o Márcio Serbella é consultor de negócios, mentor de negócios, coach, que mais? Vai passando pra gente. Eu sou consultor, né? Consultor que bem ou mal é mentoria, né? Sou consultor, sou palestrante. Palestrante. A gente vem fazendo algumas coisas, mas assim, tem outras... eu sou analista de sistemas, analista de engenharia, engenheiro. Eu estou envolvido com alguns institutos de tecnologia, participo como mentor de hackathons os mais variados. Então, trouxe para o Clube Empreendedor Brasil a primeira máquina 3D aqui do clube. Fizemos várias logos para os empreendedores, foi você que trouxe. Isso, a gente está até conversando aqui da possibilidade de retornar com essa máquina para ideia, cá. Né? Exatamente. Agora, e a EMECF, que a gente vai falar mais na frente, mas a EMECF é uma empresa... A EMECF é uma empresa... O que significa EMECF? Chama EMECF Educação Empreendedora. Educação Empreendedora, Mara. Educação Empreendedora. Beleza. Hoje a marca EMECF Educação Empreendedora é uma marca registrada. Boa. Né? Não tentem roubar, tá registradinho, viu, pessoal? A gente tem identidade visual, a gente tem o logo 3D, né? Tem tudo. E assim, é sempre as construções que a gente faz ao longo do caminho. E eu não hesito em falar, sabe, Ponzi? O Carlos Max foi o cara que fez a minha marca. Boa. E é um cara extraordinário, capaz... só para você ter uma ideia, eu esqueço o nome do negócio, mas esse cara, o Carlos Max, eu sei que você não comunga muito da situação, mas ele fez a marca de alto renome do Flamengo. Não, eu acho o Flamengo uma mega marca. Por mais que eu seja botafoguense, eu respeito a marca do Flamengo. Um cara que participou dessa história de transformar o Flamengo no que o Flamengo é hoje. Sensacional. Esse cara é um cara extraordinário. Com certeza absoluta. E ele vai vir pro clube. Vou trazer ele pro clube. Vai ser um prazer enorme recebê-lo. Ele vai ser premium rápido aí, porque quando ele escutar isso aqui, não vai ter jeito. Ele vai estar dentro. Excelente, muito bom. Mas vamos voltar agora rapidinho. Já falamos da EMECF muito pouco, vamos voltar nela daqui a pouco, um pouquinho de quem você é. Agora, conta, como é que começou sua trajetória empreendedora? Então, vamos lá. Eu não sabia, né? A gente vai descobrindo ao longo do tempo e vai recordando algumas histórias. E eu recordei que eu morava numa rua na Tijuca, na rua Major Ávila. Tá. E a Major Ávila sempre foi uma rua que tinha algumas coisas. Tinha um pequeno shoppingzinho, tinha um restaurante que o pessoal chama de Bumbum de Fora até hoje. Tem no centro lá, também. Né? Que não é Bumbum, é outro mesmo. Então, e aí sempre teve muito carro estacionado, né? Eu morava no prédio, se não me engano, 259, o número do prédio que eu morava no segundo andar, e eu ficava vendo algumas coisas acontecerem e tinha alguns amiguinhos já por ali. Com 7 anos de idade, tinham duas coisas que me atraíam. Uma coisa era uma coxinha que tinha uma lanchonetezinha desse outro lado da rua que vendia coxinha, e eu era doido por aquela coxinha, mas eu só podia ir com meu pai e quando eu tinha dinheiro. Né? Tinha a questão de eu atravessar a rua e tinha a questão do dinheiro para pagar a coxinha. E aí eu vi um molequinho do outro lado da rua lá, um dos meus colegas, né, passando uma flanelinha no carro e panhando um dinheirinho, meu irmão. Opa! Não deu outra. Eu era filho de classe média, né? Classe média baixa e tal, mas filho de classe média. Aí, minha mãe saiu para trabalhar, todo mundo saiu para trabalhar. Você falou, é agora. Eu falei, agora que eu vou panhar essa flanelinha aqui da minha mãe. Atravessei a rua com a flanelinha e fui eu ficar lá pegando. E peguei bastante dinheirinho. Comeu um monte de coxinha. E comi coxinha. Rapaz, passei até mal de tanta coxinha que eu comi. Né? Então, a história do... Aí eu começo a olhar para aquilo. Eu falei, cara, que maluquice. Com já era a visão, né? Idade. Mas é oportunidade que você pegar tem. Isso. É desejo e oportunidade. Eu queria uma coisa e eu não tinha o meio, então eu encontrei o
Não, e aí se você pegar naquelas e for para a questão empreendedora, você analisou o ambiente, né? Identificou uma oportunidade, uma dor de mercado ali que os caras tinham que parar o carro, entendeu uma oportunidade e foi embora. E corri riscos, porque quando eu cheguei em casa, meu irmão, que minha mãe viu aquele dinheirinho, eu apanhei, foi muito, hein? Seu maluco, eu apanhei, foi muito, pra nunca mais atravessar a rua com a flanelinha. Mas de vez em quando eu ia lá com a flanelinha, depois, sobrando dinheirinho, vamos lá. Já não contava mais que eu tinha isso. E aí depois disso, como é que foi a trajetória? Aí, rapaz, aí tem a Pereira Nunes, que eu falei depois, porque eu tenho um primo também, e esse primo, a gente ao longo do caminho, a gente foi muito amigo, muito parceiro, muito irmão, e aí com 13 anos de idade, eu com 13, ele um pouquinho mais velho que eu, ele tem 2 anos mais velho, nós montamos uma equipe de som, e começamos a ganhar dinheiro com essa equipe de som. Boa, pra festa, pra essas coisas? Mais adiante um pouquinho, nós montamos um negócio de alarmes para carro. Eu sempre curti eletrônica e ele curtia muito, ele é muito metódico, tem detalhe nas coisas. Sim. Então a gente criou um alarme e a gente embutia esse alarme no carro para ficar escondidinho. Hoje é bobagem, eu tô falando de 80. Sim. 70 e alguma coisa, 80, né? Tá. Então, aquilo era um grande lance na época. Então, esse alarme, ele tocava um som e ele desarmava a bobina do carro. Ou seja, o carro não continuava. Ele passava um tempinho, ele dava, tipo, alguns minutos e desarmava a bobina. Ou seja, o cara saía com o carro, roubava o carro e parava no meio do caminho. Pô, que bacana, hein? Muito legal, inovação, né? Pura, né? Muito legal. Só que a gente não pesquisou e não tomou alguns cuidados. Botaram fogo em algum carro, não, né? Não, mas parecido. Por exemplo, tinha uma chavinha lá que tinha uma solda meio complicada de fazer, né? Porque meu primo fazia e tal. Eu ensinei ele a soldar, a gente soldava relativamente bem. Só que qualquer coisa que encostasse poderia ativar o alarme. E aconteceu isso com um dos carros que a gente colocou o alarme. O alarme ativou, o cara não percebeu que o alarme ativou. E aí o carro parou no meio do caminho e levou uma trauletada na traseira. Putz, caraca, e aí, como é que foi esse prejuízo? A gente teve que assumir esse prejuízo, né? Ou seja, conversar. E apanhou de novo da mãe. Pessoa. No caso, não foi um prejuízo muito grande, porque o carro do cara estava no seguro. Não, eu já estava com 18 anos. Já estava com 18 anos. Eu já tinha o meu carro, eu fiz os primeiros testes no meu carro, né? Eu tinha um Fusquinha parecido com o meu Fusca Falácia, um Fusquinha branco, né? Herbie. Tem história pra contar pra caramba nesse Fusquinha também, porque eu incrementava o bichinho, né? Era um Fusquinha, mas tinha um som melhor que o Fusca, né? E tudo montado por mim na época, e pelo meu primo. E aí a gente foi fazendo essas coisas e... bom, aí aprendizado, né? E aprendendo, né? Aprendizado. E depois, como é que foi? Aí depois aprendendo. Aí logo um pouquinho mais adiante, eu tive de verdade a primeira empresa, que se chamava FESC, Tecnologia Eletrônica. A gente começou a desenvolver equipamentos para eletromedicina. Também continuei meio maluco. Caramba! Porque a gente fazia optotipo luminoso. Hoje isso é uma bobagem, porque hoje nem se usa mais isso na parte de oftalmologia. Mas a gente desenvolveu um cauterizador nacional, o primeiro nacional. Você é um professor pardal, pô. Só que a gente não buscou homologações. Né? E também aconteceram, né? alguns problemas no meio do caminho. Mas, enfim, não deu um grande problema. A gente aprendeu muito aquilo. E essa mesma empresa, a FESC, ela me permitiu... como ela já existia, a gente já estava no ramo de eletrônica, de eletricidade, a gente teve a oportunidade, eu na época... trabalhava numa empresa chamada Fininvest, que depois foi comprada pelo Itaú, a MSA, né? Quem disse que não dá, a Fininvest dá. Um negócio Lembra disso? Quem disse que não dá, tem um negócio desse, no programa do Faustão, né? Tinha lá. Então, eu trabalhava lá e cuidava... Eu via as primeiras redes de comunicação do Brasil. Eu atuei nas redes de pacote, né, a formação dos BBS, as primeiras formas de comunicação que hoje a gente vê na internet aí nem consegue entender que teve uma coisa anterior a isso. Bacana. E aí, eu atuando nessa empresa, a gente resolvia muita coisa lá. E aí eu vi a oportunidade e a gente teve uma oferta para assumir toda a parte de informática, terceirizar toda a parte de informática, de manutenção de computadores dessa empresa, da Fininvest. Sim. E aí eu atendi e ficou lá um tempão. No Brasil todo, né? Brasil todo. Foi bem bacana. A gente ganhou bastante dinheiro na época. Boa. Eu arranjei um jeito de jogar tudo fora.
Tem que rir, né, cara? Mas é verdade. Cara, é impressionante, né? Impressionante. É impressionante, porque aí vem questão da educação financeira. Não é só a questão da educação financeira. Vem as ilusões, né? Vem as coisas que parecem ser maravilhosas e a gente, por achar que elas são maravilhosas, a gente faz o movimento sem pesquisar, sem medir, sem verificar as possibilidades de erro no meio do caminho. E outra, acha que nunca vai dar problema. Da verificação de risco. Se eu tô aqui nesse ponto, eu não vou... Do risco calculado, né? Isso. Então, por exemplo, na época a gente recebeu uma oferta de uma empresa, uma copiadora japonesa chamada Triunfo Mita. E essa copiadora, na época, tinha a Xerox e a Nashua no Brasil, sim, só elas, e a Triunfo Mita estava vindo para o Brasil e ofertou para a minha empresa, tu imagina, ser distribuidor no Brasil. Maravilhoso. Me joguei, né, meu irmão? Mas eu entendi alguma coisa de copiadora? Nada, né? Nada. E aí? Nem do mercado, muito menos do mercado. Em pouco menos de um ano que eu tinha ganho, os milhões que eu tinha ganho foram para o negativo. Acredito. Né, foram para o negativo. E aí a gente e aí você vai acumulando aprendizado. E aí a gente sair dessa situação é complicado. Por incrível que pareça, essas pessoas que eram minhas sócias na época são minhas amigas até hoje. E a gente conseguiu conviver, né? A gente teve algum problema naquele momento, mas depois a gente conseguiu resolver e são meus amigos e parceiros em outras coisas hoje em dia, né? Em ideias diferentes. E já estava casado nessa época? Nessa época eu já estava casado. E aí foi uma brigalhada? Como é que foi? Nessa época eu já tinha minha primeira sócia da família, que é a Luana. Né? Ela já era pequenininha. Já tinha uma filha, era casado. E como é que foi em casa? Como é que foi em casa essa reviravolta? Eu casei e não estava esperando filho. Eu casei porque eu quis. Né? Eu casei com 22 anos, eu já era pancado da ideia mesmo. Aí, lá um ano depois, esperei um ano, aí tive um ano depois, a gente encomendou a primeira filha. Essa história da empresa, ela já tinha 4 aninhos, mais ou menos, né? Já estava chegando a minha segunda filha. Boa. Né? Já tava chegando. Mas como é que foi em casa essa coisa de ter não dado certo, não mediu o risco direito, cara, se arriscou? Como é que foi? Teve apoio? Eu sempre me levantei muito rápido, irmão. Mas como é que foi em casa? Teve apoio? Teve briga? Para os empreendedores entenderem também como é que é. A minha esposa, cara, não existe. Ela é uma parceira. Entendeu? Tô contigo, vambora. Não só entendeu, ela fez todos os movimentos que podia pra gente se levantar rápido. A minha esposa sempre foi empreendedora. Sócia na vida, ela sempre foi empreendedora. Naquele momento ela já era dentista, né? Ela já tinha lá os trabalhos dela. A gente encampou. Pô, nem me lembrava disso. Veio aqui agora na cabeça. Diga. Ela começou uma jornada de fazer floretização nas escolas, né? Junto comigo. Sim, bacana. E aí a gente ganhou bastante dinheiro com aquilo. Logo na sequência também surgiram aquelas feirinhas de Itaipava, meu irmão, a gente comprava roupa pra caramba lá. Sim, e vendia por aqui, aí ela usava as amizades dela, o consultório, e eu também, a gente foi fazendo isso, aí participava de feira, por isso que eu te falei, eu já fui tudo que você imaginar, eu já fui. Então, e aí a gente virou a mesa, meu irmão. Show. A gente virou a mesa. Eu admiti ser empregado, eu fui ser empregado, isso pra mim de guerra. Isso continua sendo uma dor, eu não convivo bem com... Mas por quê? Você não eu não convivo bem com não poder resolver as coisas. Eu acho que é isso. Mas dentro de uma empresa você consegue resolver as coisas. Até a ordem que você recebe, que você não pode fazer. E você me conhece um pouquinho, que a gente já teve os nossos, né? A gente já teve os nossos. Então, assim, eu vou buscar sempre o máximo possível explicar como que a gente chega. Se você me convencer que não dá, ótimo, vou comprar aquilo também da mesma maneira. Mas eu preciso de ter essa liberdade, né? Então eu fui para o mercado, eu usei, mas sempre, toda vez que eu voltei para o mercado de trabalho, e isso aconteceu algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, eu aproveitei aquele espaço como um corredor para o que eu queria alcançar. Tá. Então, por exemplo, nessa época, eu já estava pensando em ter, de novo, a minha empresa de manutenção. E aí nasce, logo na sequência, a EMECF Informática Limitada. A EMECF começou como informática. EMECF Informática Limitada. Hoje não é mais. Hoje ela se chama EMECF Educação Empreendedora. Educação Empreendedora. Como é que chegou lá, hein? Aí que vem a história, que acontece um monte de coisas nesse caminho. Primeiro que a gente começou com suporte mesmo, suporte técnico, manutenção, né? Só que eu sempre me envolvi com muita coisa, fui buscar a parte de redes,
E logo aí, 2006, 2005, eu sempre dei aula, né, na Firjan, no Senai, no Senac, nas áreas tecnológicas, né? Eu sempre fui professor de alguma forma, sempre gostei de dividir situações. E em 2005, por aí para frente, eu comecei eu já tinha terminado lá alguns cursos na área de análise de sistemas, de DBA, né? Boa. Trabalhar com banco de dados, e eu comecei a desenvolver sistemas. E aí a gente continuou a informática, mas saiu daquela coisa do suporte e manutenção para desenvolvimento de soluções. Pela EMEC, já com essa sua experiência de técnico de informática, você começou também a entrar nessas federações, Firjan e outros lugares para dar cursos. Sim. Para quem? Sim. Para pessoas que queriam fazer um curso de montagem e manutenção, programação. Qualquer podia se inscrever. Programação, design. Cara, eu fui dar aula de design e eu pouco entendia de design, mas eu aprendi pra caramba. Aprendeu com os pra melhores dar aula, caras, né? Que eu pude pra poder fazer, pra quebrar um galho de um professor que tinha saído. Quando eu vi... Dando aula você aprende muito, cara, né? Dando aula. Não só com os alunos, mas também com o que você está ensinando, né? Porque você tem que estudar para E isso é uma das técnicas que eu uso quando eu dou aula, né? Dar a oportunidade do cara transmitir o conhecimento dele para outra pessoa, que é onde ele mais aprende. Isso, né? Eu acho isso muito importante também. Aqui no clube, muitas pessoas vêm aqui dar workshop e palestras sobre seus negócios e eles estudam para isso, para passar esse conteúdo, e isso é bom pra caramba, né? Isso é bom para eles e bom para quem está assistindo. Mas vamos lá, então... E aí nessa história de trabalhar com software, né? Primeiro eu conheci a dor dos caras. Quando parava o equipamento, o que acontecia? E eu comecei a ver essas dores, né? Aí depois eu comecei a solucionar isso também com os sistemas para que eles pudessem aproveitar o máximo possível. E comecei a me envolver com o processo das empresas. Boa. E comecei a entender que o problema não estava em informatizar ou não informatizar. Estava em ter processo ou não ter processo. Boa. Você já foi percebendo isso trabalhando com informática. Exatamente. Pô, isso aí nenhum software vai te resolver, amigo. Isso aí vai ter que ser você se organizando. Exato. Ninguém informatiza bagunça. É verdade. Meu amigo, não é... Aliás, até dá pra dar uma informatizada, mas é uma outra bagunça. Mas peraí, né? mas vai virar um outro troço. É um monstro, coitado, capenga. Porque, né, alguma coisa que não vai funcionar ou que vai funcionar só de um lado, mal funcionando e tal. Então, é necessário fazer isso. E eu comecei a viver muito o processo de vários negócios diferentes, desde indústrias a pequenos comércios, né? E aí eu caí na Firjan. Aí na Firjan, o nego percebeu isso, começou a investir em mim, em treinamentos também. Aí você começou a treinar lá. Mas aí é o seguinte, aí você já identificou a dor do mercado, não é isso? Identificou que você gostava de arrumar aquilo ali. Foi se capacitar. Sim. E aí começa a história do Sebela hoje. E aí começa a história porque foi mais ou menos em 2011, se eu não me engano, eu posso perder um pouquinho a data. Tá. Eu tive por um dos maiores institutos de formação de coach um treinamento de coach pago pela Firjan. Boa. À época. E eu achei aquilo uma maluquice. Eu achei aquilo uma maluquice. Como é que pode uma formação desses malucos aí? Os caras são donos disso no mercado, uma profissão que o cara vai ganhar uma grana trabalhando nisso. Pô, e o cara vai se esforçar uma semana. Eu já era pedagogo, psicopedagogo, né? A gente sabe que quando a gente faz Você já tinha essas formações todas? Acadêmico, pedagogia, psicopedagogia. Né, análise de sistemas e tal. Então, quando você faz um caminho desse, você tem todo um sofrimento, um andar, um aprendizado e tal. Como que em uma semana você prepara um cara para ser um baita de um profissional capaz de resolver o problema de quase todo mundo? Eu achei aquilo um absurdo. É por isso que eu demorei a sair do armário. Sim. Né? Porque naquele momento não foi uma coisa que eu me interessei, foi uma coisa que me deram. Também tem essa história. Né? Quando a gente recebe e-mail de presente, a gente nem sempre aproveita. Eu estava vendo ali com o Léo, o Léo aqui do clube, né? Sim. Tava lendo, tá ali com um livro em cima da mesa do Spin. E aí eu me lembrei que também na Firjan eu recebi um treinamento da Hutchwaite, que é especialista em metodologia Spin Sellers, né? De vendas, e que esse treinamento foi um dos que mudou a minha vida, porque eu comecei a usar aquilo para mim e nos meus negócios e nas minhas ideias. Pô, bacana. Cara, falando nisso, eu tenho um amigo, inclusive, usa o OKR pra vida dele. Pô, e por que não? Pra vida, inclusive, assim, vou casar quando, com quem, quando é que eu vou ter filho, OKR pra tudo. Então, assim, você foi essa questão do Spin, né? E aí essa história, eu fui incrementando ferramentas que me facilitavam vencer situações problema.
O Spin é uma delas, e vem o OKR, claro. Né, metodologia ágil, e várias outras ferramentas que eu fui sendo obrigado a usar nessas instituições. E eu falei, cara, isso serve para mim. Eu posso usar isso, eu posso aprender a usar isso melhor que todo mundo e posso ensinar pessoas a usar isso. A usar melhor. Né? E aí a coisa foi caminhando. 2011, 12, eu tive a oportunidade de trabalhar no PAC Social. Né, na época tinha um negócio do PAC aí, que era nas favelas e tal, teve aquela situação. E eu fui trabalhar justamente nas favelas do Rio, né? O pessoal não gosta muito de ser chamado de comunidade, não. Nas favelas, em várias favelas do Rio. E, cara, eu descobri, nossa senhora, como tem gente especial, como tem gente incrível. Em qualquer lugar que a gente vá. Não tem eu não acredito mais nessa limitação, o meio, não, ali tem pessoas extraordinárias, que estão dependendo de elevar um pouquinho a autoestima, que estão dependendo de uma oportunidade um pouquinho diferente, e que se a gente entrega isso, é incrível, e eu pude ajudar pessoas a saírem das situações que geravam sofrimento para elas, porque a gente tem que perceber o seguinte, tem pessoas que não querem sair de determinadas situações. Eu estava no outro dia ouvindo um podcast, né, do Adriano, Imperador, que jogou no Flamengo. Isso. Cara, e ele não quer tirar a favela da vida dele. Tá certo? Mas ele teve o sucesso. E ele perguntou, por que eu cresci, eu ganhei dinheiro, eu tenho que sair de onde eu cresci. Exatamente. Ele fala isso. Cara, a gente tem direito a fazer essas escolhas. E a gente não pode julgar, porque tá envolvido. Não tá envolvido, é a mente do cara, e a criação são os valores dele, as crenças dele. E aí o que a gente pode fazer enquanto coach, por exemplo, com o Adriano ou com qualquer outro? Ajudar ele a fazer com que aquilo seja o melhor para ele. Eu não tenho que fazer o cara mudar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Eu tenho que fazer... Usar da melhor forma. O que você tem? Eu não posso chegar e mexer numa situação que você tem e dizer para você, não, faz desse jeito aqui que é melhor. Não, eu te ensino a fazer de algumas formas e você escolhe a sua melhor maneira. Né? Então, no coach é o que eu pretendo, é o que eu busco fazer. E aí a gente envolve educação empreendedora, porque na verdade a gente está fazendo treinamento e educação quando a gente faz coach. Aí eu falei, por que não coach para empresários? Eu cansei de ser consultor num dado momento, porque quando a gente é consultor, principalmente consultor contratado por alguma empresa para prestar o serviço, o cara olha pra gente e fala assim, o cara começa a investigar a gente, quanto esse cara tem na conta? E aí ele olha pra gente, o cara tem muito menos do que eu na conta, pra que eu vou acreditar nesse cara? Quem é ele para falar comigo? Então, assim, e aí a gente como consultor, como eu me especializei, eu sei olhar para determinadas situações de negócios, desde o planejamento estratégico, desde a viabilidade até a parte financeira, eu sei olhar e enxergar coisas que talvez o empresário não esteja olhando, mas ele vai olhar para mim e vai falar assim, não ia falar palavrão. Ele ia falar esse palavrão, foda-se que você tá me dizendo isso, dane-se, porque cara, eu tô aqui, tô me dando bem há tanto tempo, você vai chegar agora... Qual a sua resposta para essas pessoas? E aí não tinha resposta, né? E aí é que me veio a grande... E aí foi 2015, 16, eu comecei 17 principalmente, eu fiz uma nova formação de coach, eu me especializei, me tornei master coach, eu criei um produto que eu tenho uma formação hoje, que a gente chama de Coach Dragons, né? Dragões Treinadores, em que a gente treina pessoas dentro de um licenciamento para que a pessoa possa usar a metodologia da gente. E aí o cara não cai no mercado como mais um, ele cai no mercado para atender as demandas que a gente tem e não está dando conta de atender. E hoje o Márcio, então, ele atende fazendo essa questão de consultoria ainda. Sim. É coach, mas a EMEC faz o quê? Consultoria... Educação empreendedora. A EMEC faz educação empreendedora. A EMEC faz consultoria, né? Nós temos vários outros profissionais e todos os coaches que utilizam a nossa metodologia estão atrelados à EMEC, nem que seja por forma de licenciamento. Bacanérrimo, muito bom, muito bom. Cara, é uma história que você vai vendo aí que você foi desde uma construção, sempre. Né, irmão? Exatamente, e eu demorei muito a entender essa construção. Eu achava, nossa, eu sou muito maluco. Eu tenho doença, cara, não é possível, cara. Eu mexia com tecnologia, de repente fui ser pedagogo, cara. Né? E hoje eu amo educação. Mas esse é muito o mundo do empreendedor. E muitas vezes o empreendedor, ele se sente maluco. As pessoas que estão ali, que não têm esse espírito empreendedor perto delas, julgam ele de maluco. E aí ele fica, caraca, eu tô fazendo tudo errado.
E aí, por isso tem que existir esses ambientes, como é o clube hoje, para ele não se sentir totalmente solitário, para ele entender que existem outros malucos iguais a ele, e ser impulsionado, tipo, você tá aqui e conversar com ele e falar, cara, não desiste não, vai lá, mete bronca, ó, tá errado isso aqui só, hein, ajeita isso aqui, que já errei antes, ajeita isso aqui, não é isso? Pô, é isso. E hoje, o que tá me latejando a mente aqui? Hoje, a IMECF Educação Empreendedora educa empresas, educa pessoas, e educa educação. Que doideira. Educa educação, como assim? É boa, educa educação. Mas posso falar? Importantíssimo. Porque tem gente educando sem educação, vamos dizer assim, né? Porque a gente entende empreendedorismo como comportamento e não necessariamente como você estar num negócio ou praticando alguma coisa. É o comportamento de quem realiza, transforma os seus sonhos em realidade. Então essa é a grande questão do empreendedorismo. E quando eu levo isso como possibilidade na educação, eu estou criando cidadãos. Aí a gente fala muito hoje na educação, a gente fala muito num negócio que o aluno precisa ser protagonista, né? E maravilha, ser o centro das atenções, mas eu gosto e desgosto dessa frase. Porque quando a gente é protagonista de uma história que alguém criou. Agora, eu quero cidadãos que sejam autores da sua história, que criem um roteiro e a vida da sua história. E o que eles vão fazer? E o empreendedorismo tem esse poder, cara. Tem, você vai desde de tudo. Quando eu da começo, criação do e roteiro. Eu vejo em você isso o tempo todo, por isso que eu te admiro, sou seu fã demais. Que isso. Porque você enxerga coisas que outras pessoas não enxergam, e você olha para oportunidades. Às vezes tenta abraçar mais do que pode, mas isso é natural da gente. Mas a gente também. Entende, vai largando aqui, puxando aqui, vem que melhora. Talvez precise de umas sessões de coach com Cerbela, entendeu? Com certeza, todo mundo precisa. Sabe o que eu vejo? Assim, eu de vez em quando eu tô em casa pensando nos projetos e tal, etc, eu penso, caramba, essa hora eu precisava de um coach. Eu falo isso, precisava. Quando eu vejo pessoas chegando aqui para conversar comigo, reuniões, que a gente tem reuniões diárias aqui. Essa pessoa precisava de um coach. Eu tento dar uma ajeitadinha assim, mas tem que ir para um coach mesmo, sabe? Um coach sério, tá, Cerbela? Não é esses coaches que existem muitos por aí que não são sérios, que tem. Qualquer profissão também tem pessoas que não são sérias, né? Tem, né? É normal. E assim, eu brinco que, inclusive, quando eu faço meu pitch e tal, eu termino sempre, até eu criei um podcast que tem aí, tá no. Manda, faz a propaganda. Que tá com mais de 90 publicações, a gente precisa chegar a 101, eu andei um tempinho meio parado, mas é o Coaching da Criatividade. Coaching da Criatividade. Coaching da Criatividade. Tá em qualquer plataforma? Márcio Cerbela, todas elas. Entrem aí, Spotify, pessoal. Deezer, tá em todas. Até YouTube tem lá, se você boa. procurar. Tá? E esse podcast, a gente brinca com essa questão da criatividade e eu sempre termino as minhas falas dizendo Márcio Cerbela, coach para empresários, coaching fora do normal. Uau. Muito bom. É porque a ideia é a gente sair dessa mesmice. Eu não tenho que fazer a pessoa... Até porque motivação, cara, ela vem da palavra, né? É motivo para ação, e o motivo é interno. Eu não vou conseguir te motivar. Eu posso despertar alguma coisa que a partir daí você encare isso como importante e se motive. Então, essa função do coach, uma outra coisa que muito me incomoda... Mas as pessoas confundem coach com motivação, não é só isso. Motivação é muito importante. Muito importante. Mas o coach não é isso somente. Desde que você encontre a sua motivação. Tem mecanismos, tem formas, processos. Você vai usar as suas ferramentas e técnicas para você encontrar, e cada um vai ser do seu jeito, não tem uma receita. Sabe por que a turma confunde? Por causa dos grandes seminaristas que fazem temas motivacionais. Sim. Então, né? O Tony Robbins próprio dá muitas palestras motivacionais bacanas. É muito legal, mas aquilo serve para algumas pessoas. Metade daquelas pessoas aqui não vai conseguir usar aquilo, e não tem problema, porque ele não faz para essa metade, ele faz para outra que consegue. Né? E em negócios a gente precisa entender isso, que o nosso público vem quem quer, mas quem vai ser atendido de verdade é um público especial. E se eu consigo enxergar esse público, olhar para ele e atender ele, eu vou estar sempre bem nos meus negócios. Eu queria contar uma história aqui muito boa. Então conte. Se você me permitir contar a história. Permito. Você permite? Permito. Estou eu com o Márcio Cerbela aqui. Ela vem. No Clube Empreendedor Brasil, conversando. A gente estava, inclusive, trabalhando junto em um projeto bacana e tal, e tinham outros projetos também rodando. Aí a gente desceu a escada
do Clube Empreendedor aqui, a sede, descemos a escada, eu lembro da forma que a gente falou, que a gente bateu esse papo. Descemos a escada, a Cerbelo me olhou, botou a mão no meu ombro e falou: Rafael, já ouviu falar da história da vaquinha do precipício? Aí eu falei: não, Cerbelo, eu não conheço a história da vaquinha. Então eu vou te contar. E me contou a história da vaquinha do precipício. Posso contar essa história? Pode, claro. Vê se eu conto direitinho, hein? Sim, senhor. Gente, é o seguinte. Qualquer coisa eu interfiro. Pode entrar. A vaquinha do precipício é o seguinte. Tinha um guru, que era um guru muito famoso, não é isso? Um guru que todo mundo admirava pra caramba, as pessoas procuravam ele pra tirar suas dúvidas, pra entender melhor a vida, aquela coisa toda. E tinha um cara que virou o discípulo desse guru, que também admirava muito o guru. O guru era um cara que era realmente muito respeitado, e ele tinha uma paixão, assim, uma admiração muito grande por esse guru, e seguia o guru pra onde o guru estivesse indo sempre. E uma vez o guru foi visitar uma pessoa e chamou esse discípulo. Vamos lá conversar com essa pessoa que é muito importante, etc, etc. Querem conversar comigo, etc. Ele foi com o guru. Chegou lá no guru, era uma casinha simples, um terreno simples, uma casinha simples. Ele entrou para conversar com o guru, bateu na porta, a pessoa abriu. Ele, vamos lá conversar. E foi conversar, bater papo. E aí o guru perguntou: o que está acontecendo? Qual é o seu problema? Me explica. Ele, é que tá difícil, as coisas estão difíceis aqui em casa, tudo que a gente tem aqui é por causa de uma vaquinha. Tem uma vaquinha aqui atrás, e essa vaquinha que dá tudo pra gente, dá leite, a gente bebe o leite da vaquinha, tem um pouquinho de queijinho aqui que a gente faz também. Então a vaquinha que consegue tudo pra gente, a gente tem, é a vaquinha que dá. Aí o guru, ouvindo, muito bem, então assim, graças a Deus, amém, Senhor, que a gente tem essa vaquinha, porque sem essa vaquinha a gente estava perdido, etc, etc, etc. E aí saíram os dois da casa. Quando chega lá fora, o guru vira pro discípulo e fala assim: discípulo, é o seguinte, vai ali, pega a vaquinha e joga ela no precipício. Aí o discípulo falou: mas guru, que é isso? Ele, não, vai lá e joga lá no precipício. E aí o discípulo estava tão envolvido com o guru que ele foi sem pensar muito, né? Ele foi, até se relutante, mas foi. Puxou a vaquinha, não acredito que estou fazendo isso, etc. Puxou a vaquinha e jogou lá no precipício. Ficou mal, relutante, já não conseguia olhar direito nos olhos do guru já. Meu Deus, esse cara acabou com a minha vida, vai matar os caras, vão morrer de fome. Afastou, né? Se afastou. Lá para uns tempos... 2 anos depois. 2 anos depois, o guru manda ligar pro cara e chama ele aí. Aí chamaram o cara. Ele, curioso, foi lá. Já aí, guru, vamos lá. Naquela casinha lá que a gente foi, que você jogou a vaquinha pelo precipício. Aí ele, preocupado: meu Deus, eu não vou, o cara vai estar morto, pelo amor de Deus, acabei com a vida do cara, como é que eu vou voltar lá? Vamos lá. Relutante, ele foi. Quando chegaram, já olharam, a casa já era uma outra casa enorme. Ele, bom, acabou, perdeu, vendeu, morreu. Morreu, compraram a casa, um cara que tinha dinheiro comprou, etc. Porra, o cara tava desesperado. Chegou lá, bateu. Quando bateu na porta, abre o mesmo cara, abriu, olhou para os dois e falou: rapaz, que bom que vocês estão aqui. Aí o discípulo não entendendo nada, o que aconteceu? Cara, vocês não vão acreditar, no dia que vocês vieram aqui, pô, a vaquinha caiu do precipício. Aconteceu uma tragédia. Uma tragédia aconteceu. Caiu do precipício, foi uma loucura, ficamos muito mal. Mas, cara, aí eu falei com meu filho, ele começou a procurar outras pessoas, minha mulher também começou a ajudar a fazer algumas coisas em casa, a gente chamou uns amigos, juntou outras vaquinhas de outros lugares, fizemos a cooperativa, como trabalhamos, rapaz, estamos ganhando muito dinheiro. Cara, essa história, o Márcio me contou, eu fiquei olhando assim pra ele. Se bem que eu já fui matando a história. Contexto, né? E tinha um mega contexto. Tem contexto pra muita gente. A pergunta é, que eu até falei com você, que a gente pode fazer até um podcast sobre isso. Cara, você já jogou a sua vaquinha no precipício? É isso, meu irmão. De vez em quando você tem que jogar a sua vaquinha no precipício pra alavancar, bicho. De vez em quando você nem sabe que aquele é o problema. Aquela vaquinha que tá atrapalhando a vida. Aquela vaquinha que você acha que é a sua salvação. Você não sabe o que é o problema. Então esse é o Cerbela, gente, que me conta as histórias, que a gente conversa, que fala de empreendedorismo, que tem a EMECF, Educação Empreendedora, que é um grande consultor, um excelente coach de verdade, que já saiu do armário e agora é coach de verdade mesmo, que eu acho muito engraçada essa brincadeira que você fez, muito boa. E, cara, tá sempre no clube, tá participando com a gente de outros projetos. Márcio, é muito bom bater papo com você. Eu falei que cara, a gente tava começando o papo agora, né? Na verdade. Começando o papo. Então tem muito papo ainda. Vão ter vários outros Vamos
Vamos ter outros, certeza absoluta vai ter outros com você, para falar inclusive sobre educação empreendedora, que eu sou apaixonado pelo tema também. Confiança criativa, que é algo que eu curto muito falar sempre. Excelente, confiança criativa é importante também, e vamos bater mais papo sobre isso. Gente, empreendedorismo é isso, gente, é isso, essa paixão, eu falo muito de paixão aqui no podcast, viu? Porque sem paixão não adianta nada. Então eu falo muito, eu vejo aqui muitos empreendedores apaixonados, né? Então assim, os que se inscreveram para vir aqui pra gente bater um papo, que a gente convidou e que vieram, são apaixonados. Quando a gente fala da nossa verdade, a gente tem que ser apaixonado por ela, porque senão a vida não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu costumo ter uma definição, se você me permite só. Tá claro? A minha definição de sucesso. Sucesso para mim é quando eu começo a fazer algo feliz, continuo fazendo feliz, e se tiver que acabar, acabo feliz também, assim como está sendo esse nosso podcast aqui. Eu sabia que ele tinha um início, eu sabia que ele ia ser muito divertido, porque era com Ponzi comigo, né? E sabia que ele precisava acabar, porque outros vão vir, né? Então eu também estou feliz por ele ter terminado, está quase terminando agora. É verdade. E é isso, é muito legal. Então essa é a minha concepção, e assim, a minha vida ela é pautada nessa coisa de eu estar feliz. Tem até um outro empreendedor que eu tenho uma admiração incrível, eu não vou citar o nome aqui, mas que eu trabalho junto com ele num instituto de tecnologia, que ele fala, cara, a gente não nasceu para ser feliz o tempo todo, cara, eu descobri. E eu falo para ele assim, ó, eu descobri que dá, e depois que eu descobri que dá para ser feliz o tempo todo, eu não quero mais outra vida não, meu irmão. Eu quero ser feliz o tempo todo. E isso é interessante. O Márcio uma vez estava aqui no encontro de negócios, um monte de gente lá embaixo ouvindo, que aqui tem 2 andares aqui, o estúdio do Clube Empreendedor tem 2 andares. Aqui é onde fica o estúdio, algumas salas de reunião, e lá embaixo um espaço grande, onde as pessoas trabalham também, tem reuniões. E aí um monte de gente ouvindo o pitch, e aí o Márcio virou assim e falou assim, porque eu gosto de fabricar sorrisos, como é que era? Sim. Não era isso? Eu gosto de fabricar sorrisos. Sim. Eu sou uma fábrica de sorrisos, porque o importante realmente é ser feliz. Pode parecer piegas, mas é total verdadeiro. Nos meus cartões, nas minhas apresentações, né, eu apareço lá como diretor da minha empresa, diretor de sorrisos. Diretor de sorrisos, exatamente. E justamente diretor de sorrisos. As pessoas me perguntam, é uma empresa de odontologia, de boca? Cara, minha esposa é dentista, se você quiser, você vai lá, vai melhorar seu sorriso, mas não é bem isso. É porque se você estiver sorrindo, você como empresário, se o seu cliente estiver sorrindo, cara, é isso. Se seu colaborador estiver sorrindo, seu negócio vai a 1000, meu irmão. Então, se a gente trabalha feliz, né, e tem um livro, né, isso não é criação minha, tem um livro chamado Porque Todos Estão Sorrindo. Tá. E aí eu tenho que contar essa história rapidinho. Conta rapidinho. Né? Esse livro, eu comecei a ler esse livro, foi em 2012, eu não me lembro mais ou menos, meu filho era pequeno, ele era criança, tinha uns 5 anos, eu acho, no máximo, por aí. E ele já estava lendo. Acho que ele tinha uns 7 anos. E aí ele olhou para mim e falou para mim, para que você está lendo esse livro, pai? Pra que você está lendo esse livro? Eu falei, tô lendo porque o livro é muito legal, é incrível, filho. Aí ele, filho, mas pai, eu sei essa resposta. Porque todos estão sorrindo, porque todos estão felizes. Excelente. Né? E é exatamente isso, a gente precisa estar feliz. Vamos parar com essa história que felicidade não é desse mundo. São as suas escolhas que fazem você ser feliz ou não. Eu acabei de contar aqui que eu vou fazer 35 anos de casado. Vocês acham que eu não sofri durante esse período? Pra caramba, meu irmão. A gente contou aqui, o Ponzi acabou. Como que sua esposa reagiu a isso? Sair de milhões para dívida de milhões? E a gente sabe que teve dor no meio do caminho. Claro. Né? Mas eu posso olhar para essa dor e tornar ela significativamente feliz para mim. Aproveitar o que tem de bom em vez de ficar olhando só para o que tem de ruim. É isso. Essa é sempre a minha escolha. E eu descobri que isso é possível, irmão. É isso. E eu quero ajudar pessoas a enxergarem dessa forma também e serem mais felizes do que são hoje. Que é importante. E uma coisa, Cerbela, assim, para finalizar. Às vezes eu venho pro clube e aí tem um projeto, aí tem um acredita, aí tem um não sei o que, e aí eu converso com fulano, aí a secretária já me interrompe porque tem que assinar não sei o que lá, tomar decisão, e as artes estão saindo e não sei o que, vai ter um evento que a gente tem que promover. E aí eu chego em casa tonto, já estressado, aí eu falo, cara, isso é muito maneiro. Entendeu? E de verdade mesmo, mesmo assim, mesmo com o estresse todo, eu falo, cara, isso é bom demais. Sabe o que eu tô encantado aqui, irmão? Caramba, a gente já está nessa 2018, né? 2018, que a gente está juntos aqui. E a gente está nessa empreitada e tem algumas coisas que você não esqueceu.
né, que você está aí trazendo coisas que eu já nem lembrava mais. E que incrível isso. E que marcam, e olha que bacana essa troca, né? Claro. E às vezes a gente deixa de lado alguns relacionamentos, algumas ideias e perde as oportunidades. É isso. Não, mas aqui a gente não perde. Para a pessoa entrar em contato com você, como é que faz? Bom, é só procurar, é fácil achar, é MECF, é MSF, Educação Empreendedora, né? Tem nas redes e tal, fácil encontrar, canal do YouTube e tal. Ou procurar por esse que vos falo, o tal de Márcio Serbella, Serbella com C e 2 L's. Por um acaso, Márcio Serbella só tem um no mundo com esse nome, né? É Márcio Serbella Freire. Tem um Marco Serbella na Itália, que é um bom músico, eu fui descobrir que ele existia, né? Um pianista de excelência, mas Márcio Serbella só tem só eu. Você. Então é fácil me encontrar no Instagram, LinkedIn, Twitter, onde você quiser. Excelente. E a gente começa a conversar. Pô, Márcio, foi muito, muito bom mesmo. Vai ter mais papo, com certeza absoluta. Para você que está vendo aí, entra também em clubeempreendedor.org, dá uma conferida. Se quiser vir quem conhecer a sede e participar dos eventos, seja bem-vindo. Serbella está muito aqui dos nossos eventos também e vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado, um abraço grande e até a próxima. Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores.